Nesta aula, eu vou detalhar melhor o tipo dissertação e vou trazer estratégias dissertativas com exemplos. Então, a dissertação, ela é redigida em prosa. De um modo muito rápido de explicar, prosa é porque ela não é redigida em verso. Prosa é quando eu ocupo totalmente a minha linha e agrupo em parágrafos, diferente de um verso, que eu ocupo parcialmente e agrupo em estrofes. Então, quando pede a dissertação em prosa, é essa estrutura de períodos ocupando totalmente, agrupados em parágrafos. A estrutura da dissertação, ela tem que apresentar no mínimo 3 parágrafos. Então, toda a dissertação, ela é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura básica, ela tem que estar bem visível nesse tipo de texto. O objetivo da dissertação é informar o leitor a respeito de um assunto, a respeito de um tema. E aí eu posso expor dados, expor pesquisas, opiniões de autoridades, de profissionais no assunto, que possam esclarecer, né, que possam comprovar aquilo que eu venho defendendo. Esclarecer os leitores sobre o tema da sociedade. Isso significa que não há uma opinião pessoal. Eu não uso primeira pessoa. Então, no lugar de eu acho, coloque percebe-se que. Não há uma opinião pessoal do autor na dissertação, mas elementos modelizadores que vão contribuir para que o leitor reflita criticamente e formule o seu ponto de vista. Aqui eu trago algumas estratégias argumentativas. A primeira, o argumento de autoridade, quando eu uso um especialista, se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto. A citação ela pode ser feita de forma direta, tal qual a pessoa disse. E para marcar essa citação direta, há o uso das aspas. Então, quando há a transcrição da citação, transcrever como a pessoa disse, utiliza-se em geral as aspas. Ou posso também fazer uma citação indireta. Eu falo a ideia da pessoa, eu cito a pessoa sem o uso das aspas. Então, aqui eu tenho, segundo Paulo Freire, a educação deve ser libertadora e crítica. Quem fala isso é ele. Ele é essa autoridade que vem afirmando que a educação deve ser libertadora e crítica. Posso usá-lo, se eu estiver falando do tema sobre educação na minha dissertação. E veja que aqui é uma citação indireta. Não foi usado aspas, mas é uma fala dele. Usou aí o conectivo segundo, de acordo com, conforme, consoante. Agora eu trago um argumento de comprovação. Esse tipo de argumento se baseia em uma evidência que possa levar o leitor a admitir e aceitar uma tese, um gráfico, um dado estatístico. Essa evidência pode ser, por exemplo, formada por dados estatísticos ou por pesquisas de diversos tipos, desde que a fonte esteja explícita, segundo o IBGE. Ainda é possível utilizar esse tipo de argumento a partir de fatos notórios, ou seja, que são de domínio público, conhecimento de todo mundo. Então, aqui um exemplo de um trecho dissertativo. Segundo o IBGE 2023, mais de 13 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza. É um dado real, de acordo com o IBGE. É evidente, posso comprovar. Argumento por comparação. Então, a comparação ela é feita com uma relação de semelhança. Então, eu preciso comparar 2 países, 2 épocas, 2 regiões. Eles têm que ter alguma semelhança ou diferença para que haja a comparação, a fim de comprovar o ponto de vista defendido. É possível construir comparação com obras de ficção, por exemplo, tais como romances e séries de televisão. Épocas diferentes, por exemplo, lugares diferentes, por exemplo.
Aqui um exemplo que eu trago de um trecho dissertativo. Ao contrário dos países nórdicos, o Brasil ainda enfrenta desafios graves na saúde pública. Compara o Brasil com outros países. Argumentos por causa e consequência. Também uma estratégia bacana para eu desenvolver, né, quando o tema eu posso mostrar a causa e a consequência. Porque ele busca comprovar a tese defendida a partir da exploração de relações de causa e consequência associada aí ao tema. Ao explicar os porquês, as consequências do tema em questão, né, eu vou usar a estratégia de causa e consequência. O desmatamento cresce, é a causa. O desmatamento cresce, contribuindo para o aquecimento global, é uma consequência.